Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaele e hoje nós vamos aprender sobre as classes gramaticais. Nossa primeira classe gramatical é o substantivo, que são aquelas palavras que nomeiam tudo que a gente conhece: os seres, os lugares, os objetos, os sentimentos, as ações. A Ana é super inteligente. A palavra Ana, neste caso, está nomeando um ser, portanto, é um substantivo. O Brasil é lindo. A palavra Brasil está nomeando um lugar, o nosso país, portanto, é classificado como substantivo. Temos também a classe gramatical artigo, que são aquelas palavras que vão acompanhar, elas sempre vêm antes do substantivo, acompanhando esse substantivo, e vão determinar o número, se é singular ou plural, ou o gênero, se é feminino ou masculino. O Brasil é lindo. Nós temos o artigo O acompanhando o substantivo Brasil. Joana convidou umas amigas para a festa. Nós temos o artigo umas acompanhando o substantivo amigas. Nós temos dois tipos de artigos: os definidos, que são aqueles que vão especificar e definir de forma clara o substantivo, e nós temos os artigos indefinidos, que são aqueles que definem de maneira vaga ou imprecisa o substantivo. Os convidados virão à nossa festa. Nós temos o artigo os, definindo de forma precisa o substantivo convidados. Uns convidados virão à nossa festa. Nós temos o artigo uns, definindo de maneira vaga quem são esses convidados. Outra classe gramatical é o numeral, que são palavras que quantificam ou posicionam elementos em uma determinada sequência. Dobro, triplo, metade são considerados numerais. Nós temos os numerais cardinais, que são aqueles que vão indicar uma contagem, uma medida. 1, 2, 3, 4. Nós temos também os numerais ordinais, que são aqueles que vão indicar a ordem que um elemento ocupa numa série. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Temos também os numerais fracionários, que são aqueles que vão indicar a parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres, como meio, 1/3, 2/5. E por último, nós temos os numerais multiplicativos, que vão expressar uma ideia de multiplicação dos seres, como dobro, triplo. Outra classe de palavras são os adjetivos, que são palavras que atribuem características a um substantivo. O céu está lindo. Nós temos a palavra lindo atribuindo uma característica ao substantivo céu. A língua portuguesa é perfeita. A palavra perfeita é um adjetivo, pois atribui uma característica ao substantivo língua portuguesa. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham um substantivo. A cidade é maravilhosa. Nós temos o substantivo cidade. Eu posso substituir esse substantivo por um pronome. Ela é maravilhosa. A palavra cidade foi substituída pelo pronome ela. Aquela bicicleta é da minha irmã. Nós temos aí o pronome aquela acompanhando o substantivo bicicleta e temos o pronome minha acompanhando o substantivo irmã. Os pronomes possuem 7 tipos, eles são classificados em 7 tipos. Temos os pronomes pessoais, que vão indicar a pessoa do discurso. Eu gosto muito de estudar. A palavra eu é o pronome pessoal neste caso, pois indica a pessoa desse discurso, dessa oração. Venha estudar comigo. A palavra comigo também é um pronome pessoal, pois ela indica quem é a pessoa do discurso. Pronome possessivo, que são aqueles, como o próprio nome diz, vão indicar a posse de alguma coisa. Aquele computador é meu. A palavra meu indica a posse do computador. Essas são suas coisas. A palavra suas está indicando a posse da palavra do substantivo coisas. O pronome demonstrativo indica a posição do substantivo em relação às pessoas do discurso. Esta aula é para você. Nós temos aí o pronome esta. Aquele lápis é seu. A palavra aquele é o pronome demonstrativo. Os pronomes de tratamentos são termos respeitosos que nós empregamos em situações mais formais.
A senhora deixou cair a sua caneta. Nós temos aqui o pronome senhora, que é um termo que a gente utiliza em sinal de respeito a uma determinada pessoa. Nós também temos Vossa Majestade, Vossa Senhoria, Senhor, Vossa Excelência, são pronomes de tratamento. O pronome indefinido, ele substitui ou acompanha o substantivo de maneira bem vaga ou imprecisa. Muitas aulas virão. Muitas. Ele está acompanhando o substantivo aulas de forma bem precisa. Não define quantas aulas serão essas, apenas que serão muitas. O pronome relativo, ele se refere a um termo dito anteriormente na frase para não repetir aquela informação. Os temas sobre os quais falamos são complexos. Nós temos aí o pronome relativo os quais, que está se referindo à palavra temas, que é um substantivo. Por fim, temos os pronomes interrogativos, que são pronomes utilizados para formular perguntas indiretas ou diretas. Quanto custa a entrada para o cinema? Nós temos aí a palavra quanto, que é um pronome interrogativo e foi usado em uma pergunta direta. Informe quem lhe passou essa informação. Temos o pronome interrogativo quem. Ele está numa pergunta indireta. Temos a classe gramatical verbo, que são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Sairemos esta noite? A palavra sairemos é um verbo que indica ação. Choveu muito ontem. Choveu é uma palavra, um verbo que indica um fenômeno da natureza, chuva. Estou bem, temos aí o verbo estou, indicando um estado da pessoa. Temos também os advérbios, que são palavras que modificam o verbo, o adjetivo ou um próprio advérbio. E sempre vão exprimir alguma circunstância. Esta aula é muito boa. Temos o advérbio muito, modificando a ideia do adjetivo boa. Choveu ontem. Nós temos aí o advérbio ontem, que é um advérbio de tempo. Ele modifica a ideia do verbo chover. Fui bem na prova. A palavra bem é um advérbio de modo. Como a pessoa foi na prova? Bem, então a palavra bem está modificando o verbo fui. Fui muito bem na prova. Nós temos aí muito bem. Nós temos dois advérbios. Temos o advérbio bem, que indica o modo como se foi na prova, e temos o advérbio muito, que intensifica o advérbio modo. Então, temos um advérbio modificando outro advérbio. Temos também a classe gramatical preposição, que são aquelas palavras que ligam dois termos da oração. O navio veio de São Paulo. Temos a preposição de, que indica o lugar, São Paulo. Os prisioneiros estavam em fila. Nós temos a preposição em, que vão indicar o modo como aqueles prisioneiros estavam. Ele viveu aqui por 2 anos. Temos a preposição por, que vai indicar o tempo em que ele viveu. Há uma escola a 5 quilômetros daqui. Temos a preposição a, indicando a distância. As conjunções são termos que ligam duas orações ou duas palavras que têm o mesmo valor gramatical. Mas o que isso significa? Vai ligar 2 substantivos, 2 adjetivos, palavras que têm o mesmo valor gramatical, que pertencem à mesma classe gramatical. E sempre vai estabelecer uma relação entre essas palavras ou entre essas orações. Ele joga futebol e basquete. Temos a conjunção e, que está ligando futebol e basquete, que são 2 substantivos. Então, eles têm o mesmo valor gramatical. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Temos a conjunção mais, que está ligando 2 orações. Temos também as interjeições, que são palavras que exprimem sentimentos, sensações, emoções. E elas sempre vêm acompanhadas de um ponto de exclamação. Cuidado, obrigada, ai, são palavras que estão indicando sentimentos ou emoções ou sensações. Elas são consideradas interjeições. E é bom vocês notarem que sempre essas palavras vão vir acompanhadas de um ponto de exclamação. Para a gente praticar o que a gente aprendeu, vamos fazer um exercício?
Na frase, as negociações estariam meio abertas só depois de meio período de trabalho. As palavras destacadas são. Então, nós temos aí a palavra meio 2 vezes. Pode ser que esta palavra, dependendo do significado dela, do contexto, ela possa pertencer a classes gramaticais diferentes. Meio abertas. Nós temos aí a palavra meio indicando o modo como essas negociações estavam. Meio abertas. Então, nós temos um advérbio. Meio período de trabalho. Neste caso, a palavra meio, ela indica metade. Ela tem o mesmo valor de metade, ou seja, um numeral. Portanto, neste caso, nós temos um advérbio, meio abertas, e em meio período, nós temos um numeral. Assinale a frase cujas palavras destacadas sejam substantivo e pronome, respectivamente. As pessoas estão inconformadas. A palavra pessoas, neste caso, é um substantivo, mas a palavra inconformadas está caracterizando esse substantivo, portanto, é um adjetivo. Então, não é essa a resposta correta. A Inglaterra é um país muito bonito. Nós temos a palavra a, que a gente aprendeu que é um artigo porque ele vem antes do substantivo, está definindo esse substantivo Inglaterra. E temos a palavra país, que é uma palavra que indica um lugar, portanto é um substantivo. Então essa não é a resposta correta. Fale sobre tudo o que lhe perguntar. Fale, falar é uma ação, portanto um verbo. Perguntar, também uma ação, também um verbo. A lata de doce é dele. A lata, a palavra lata indica uma coisa, portanto, um substantivo. É dele. Nós temos aí uma palavra que indica posse. A posse da lata, portanto, um pronome. Portanto, a resposta correta é a lata de doce é dele, letra D. Lata como um substantivo e dele como um pronome. Então, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima.